Olá, seja bem-vindo ao vídeo apresentação para o simpósio do BCN da UFABC. Hoje falarei sobre um dos projetos de pesquisa desenvolvidos no campus de São Bernardo em 2022. A proposta do projeto foi o desenvolvimento de um biotijolo feito a partir da biomassa baseada em coco verde. Estes seriam blocos rígidos que poderiam ter diversos usos. A problemática que inspirou a pesquisa foi o descarte incorreto que se vê dos corpos secos dos cocos, sobretudo nas regiões litorâneas. Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, menos de 1% desse material é reciclado. E apesar de ser um material potencialmente reciclável, ele é comumente levado a lixões que auxilia na proliferação de diversas pragas, por ser um material orgânico, e encarece a reciclagem dos demais descartados. Sobre o corpo descartado do coco em si, pode-se destacar essas regiões. O epicarpo, que é a casca verde mais externa do coco, a qual não se viu nenhuma utilidade tão logo foi descartada. O endosperma, que é sua parte comestível, e o mesocarpo, que é a maior parte do coco e que foi usada como objeto de pesquisa. Esta foi a região a qual foi baseada a nossa biomassa. Aqui podemos ver uma representação gráfica das principais etapas do projeto, as quais serão aprofundadas mais para frente. Podemos simplificá-la em 5 principais fases. Para o preparo da biomassa em si, primeiramente o mesocarpo foi cortado de maneira longitudinal para se extrair as fibras, e em seguida, as mesmas foram trituradas e peneiradas para servirem de base para a biomassa. Obteve-se assim 40 gramas de fibra de coco. E é agora que se inicia a etapa química do processo, no caso, a deslignificação. Foram usados 440 ml de água e 75 ml de NaOH para a remoção da lignina, pois essa substância impediria que a biomassa ficasse consistente. A substância ficou em repouso por cerca de uma semana, e então foi preparada para ser levada à autoclave. A massa foi separada em 2 frascos para se testar a influência do modo de preparo no resultado final. Neste caso, o teste era acerca do tempo de exposição na autoclave, já que um frasco ficou mais tempo que o outro. Retiradas da autoclave, a fase final de preparo da massa foi a filtragem a vácuo, onde se retirou ao máximo a água presente na mesma. Deu-se então sequência à pesquisa e finalmente a massa obtida foi moldada e levada para a secagem. Quanto às formas dos bloquinhos, optou-se por moldar, em forma de disco, 2 amostras por frasco, sendo uma delas mais espessa que a outra. Foram nomeadas, respectivamente, segundo o seu tempo de exposição na autoclave e a sua espessura relativa, isto é, se era a amostra mais fina ou mais espessa. Paralelamente, foi realizado outro teste com o excesso da biomassa. Foi moldada uma amostra mais fina, porém com maior área, para se analisar a viabilidade da produção de uma espécie de papel-tecido baseado no mesmo material. Infelizmente, durante o período de secagem, as amostras ficaram por uma semana em contato com o ar livre, o que culminou no crescimento de um fungo desconhecido nas mesmas, provavelmente mofo ou bolor. Então foram selecionadas as amostras menos afetadas, a 30F e a 30E, para dar sequência à fase de testes. Devido ao medo de adulteração dos dados, as demais amostras foram lamentavelmente descartadas. Os testes de resistência dos tijolinhos consistiu em, experimentalmente, descobrir a carga máxima de peso que os mesmos suportavam. Foi então preparado um suporte e as amostras foram apoiadas pelas suas extremidades. Dando início aos testes, com a amostra 30F, foram posicionados pesos metálicos de 500 gramas e de 800 gramas verticalmente sobre ela. Contudo, a mesma só cedeu quando o peso de 800 gramas foi posicionado horizontalmente, isso porque se reduziu a área de contato. Em seguida, foi testada a amostra 30E, que não só aguentou ambos os pesos individualmente, como também seu agregado. Ainda por cima, foram feitos testes adicionais, com mais 1 kg de sal como peso extra. Mesmo assim, o tijolinho não se rompeu. Conclui-se que, sobre as condições do teste realizado, isto é, usando suportes de apoio lateral, as amostras 30F, que é a mais fina, suporta até 0,8 kg de peso sobre ela, enquanto que a 30E, a mais espessa, suporta mais que o dobro, 1,8 kg. Naturalmente, os dados foram analisados, compilados e expostos na seguinte tabela, que relaciona sua área, peso e espessura à sua resistência relativa. Por fim, concluiu-se que as amostras mais espessas têm uma resistência relativamente maior que as mais finas. Quanto ao imprevisto com os fungos, tornou inconclusiva a pesquisa de uma relação entre o preparo das massas com a resistência do produto final. Mesmo assim,
Esse incidente explicitou a necessidade de um cuidado maior com uma possível proliferação de micro-organismos. Então, há de se pensar em uma maneira de preveni-la ou exterminá-la. E essa foi a pesquisa sobre a viabilidade produtiva de biotijolos a partir da biomassa do coco verde. Tanto os discentes quanto os docentes envolvidos se encontram devidamente creditados na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção.